Salmo 51. Assim diz a palavra do nosso Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito, um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém, até aqui. Nós vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, pedindo ao Senhor que, mais uma vez, ilumine a sua palavra em nossas mentes, em nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. A tua palavra é a verdade e nós somos confrontados pela tua palavra. Nós somos exortados pela tua palavra. Ó Senhor, nós necessitamos da tua graça, da iluminação do teu Espírito Santo, para que, ó Deus, possamos refletir, possamos repensar, possamos olhar para nós e, ó Deus,
ao sermos colocados diante da Tua palavra, possamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Especialmente, Pai, durante esse ano de 2021. Como servos do Senhor, as servas do Senhor aqui presente, pedimos ao Senhor que, ó Deus, nos abençoe com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para os personagens bíblicos, muitas vezes corremos o risco de focar apenas em seu lado antropocêntrico do que eles fizeram. E perdemos de vista o que Deus fez no seu tempo, no contexto e na vida de cada personagem bíblico. O que Deus fez. E ao lermos alguns textos, nós às vezes perdemos detalhes importantes para a fé cristã, detalhes importantes para a vida de consagração pessoal, detalhes importantes que nos chocam, que nos fazem chorar e que nos fazem meditar sobre a nossa vida com Deus, sobre como nós temos nos portado diante de Deus. E é interessante que quando nós pensamos neste ano, o ano de 2021, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o que fizemos, sobre o que deixamos de fazer, as nossas omissões e daí por diante. Então, ao lermos as histórias, as biografias, das narrativas bíblicas, nós somos confrontados, e especialmente a respeito da narrativa bíblica sobre este personagem famoso, Davi. Aquele jovem pastor de ovelha que se transformou em rei, no rei de Israel. Mas nós sabemos que Davi também teve baixos em sua vida. A sua fragilidade fora expressada. E meus amados irmãos, nós sabemos que lá em Atos capítulo 13, versículo 22, Davi é classificado como o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele tinha mesmo, de fato, intimidade com Deus. O rei Davi, ele vivia uma vida de intimidade com Deus, de temor a Deus. A sua vida de consagração, a sua vida de avivamento pessoal. Eu gostaria de frisar isso aqui. Avivamento pessoal. Avivamento pessoal. Do avivamento pessoal depende a vida da igreja. Depende o futuro da igreja. Consagração pessoal. Avivamento pessoal. Então, nós podemos ver que nesta oração, porque esse texto trata de uma oração inteira, uma oração feita por Davi, logo quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. O profeta Natã, de certa forma, desmascarou. Davi foi desmascarado pelo profeta Natã, que revelou a indignação do Senhor em relação aos pecados que ele havia cometido. E então, quais os pecados que se tornaram conhecidos, que se tornaram públicos? Cobiçou, adulterou. Davi apropriou-se indevidamente daquilo que não lhe pertencia. Davi, ele defraudou, ele traiu, ele forjou um assassinato, o de Urias. Lembra da escrita lá
num pedaço de papel para entregar a Joabe? Pois então, Davi, ele realmente teve ele provocou muitos prejuízos, né? Ele se desviou da lei do Senhor, ele pecou, porque ele causou todo aquele desastre na vida dele, por causa da questão do seu desvio, do seu afastamento de Deus. Ele se afastou. A vida de avivamento pessoal de Davi estava em baixa. Foi por isso, quando a vida de uma pessoa, a vida de consagração de um crente, a vida de consagração de uma crente, a vida de intimidade com Deus está em baixa, ele é capaz ou ela é capaz de fazer qualquer coisa contra Jesus, contra a palavra de Deus, contra a lei do Senhor. E ele prejudica não somente a ele mesmo, como ele prejudica a outras pessoas. Foi o que aconteceu na vida de Davi. E é interessante então, meus amados irmãos, que nesta oração, Davi ele vai então recorrer à misericórdia e ao perdão de Deus. Porque ele entendeu que a sua rendição ao Senhor, a sua consagração ao Senhor, tornariam possíveis a restauração do Senhor sobre a sua vida. A restauração do Senhor sobre a vida do povo de Deus. Os cuidados do Senhor sobre o povo de Deus. E pela experiência então de Davi, meus amados irmãos, como nós conhecemos, percebemos que o avivamento pessoal é imprescindível de fato para a vitalidade da igreja. A vitalidade da igreja. Nesse texto nós então podemos perceber e podemos aprender com a postura de Davi, porque ele realmente foi desastrado, ele pecou contra Deus, mas há algo diferente em Davi, há algo muito diferente. Por quê? Porque em primeiro lugar, meus amados irmãos, Davi ele reconheceu a sua fragilidade. Essa é a primeira lição nesta noite. Olha aí o versículo 1 ao versículo 6. E você pode perceber que ele chega a dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Quando ele diz compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, irmãos, ele se apresenta aqui diante de Deus desprovido de arrogância. Ele não está arrogante. Ele comparece diante de Deus, desprovido de arrogância e provido de humildade. Porque ele reconhece aqui a sua fragilidade. Esse ano foi um ano de lutas, de vitórias. Quem sabe em alguns momentos de derrota na vida espiritual. Alguns momentos de crise, de problemas na vida espiritual. Quem sabe muitos crentes ainda estão como o hino que nós cantamos, sem fervor. Alguns já deixaram, já abandonaram, mas outros permanecem sem fervor, vivendo estão. Quem sabe essa seja a realidade de muitos hoje. E nós então olhamos para este ano que está se findando. E nós somos então convocados por Deus, através dessa postura de Davi, que se apresentou diante de Deus, desprovido de arrogância, mas provido de humildade. E reconhece a sua fragilidade. Ele reconheceu a sua fragilidade, irmãos. É interessante que aqui no versículo 3,
ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não é um super-herói. Davi, se fosse hoje, nos nossos dias, nos nossos tempos, poderíamos dizer: Davi não é um super crente, ele não é perfeito, ele é imperfeito. E eu pergunto então: quem de nós é perfeito? Quem de nós somos perfeitos? Somos pecadores, nascemos em pecado, desobedecemos a palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, como o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7, versículo 9 diz: permaneceremos ainda no pecado? Não, de modo algum. Nós não podemos nos acostumar e permanecermos no pecado que estamos talvez cometendo. Quando ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões. Davi, ele reconhece a sua fragilidade. Sabe, uma das coisas mais difíceis hoje, no meio do povo de Deus, são pessoas que não reconhecem os seus erros. São pessoas que não reconhecem que são frágeis. A igreja não é constituída de gente perfeita. Todos nós somos frágeis. Todos nós estamos em processo de purificação, de santificação. Todos nós precisamos então reconhecer. Talvez seja importante fazermos uma lista detalhada sobre as nossas ações, os nossos erros, os nossos pecados, e fazermos de maneira sincera, e dobrarmos o nosso joelho, e chorarmos diante de Deus, porque muitas circunstâncias talvez não fomos fiéis a Deus. Davi reconheceu a sua fragilidade. Olhe bem, quando uma pessoa não reconhece a sua fragilidade, ele está na contramão do Evangelho. Ela está na contramão do Evangelho. Em segundo lugar, meus amados irmãos, a segunda lição que nós podemos tirar aqui para as nossas vidas é que Davi não somente reconheceu a sua fragilidade, mas ele também reconheceu a sua necessidade. Versículos 7 a 12 diz assim: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses, ou seja, não me coloque para longe, não me expulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Queridos irmãos, diante da fragilidade de Davi, nós podemos ver que ele reconheceu a sua fragilidade, que ele era homem, que ele não era
perfeito. Mas nós podemos ver aqui que ele reconhece a necessidade de que ele necessitava de perdão. Ele precisava de um renovo espiritual. Ele precisava de um avivamento na sua alma. E nós podemos ver isso de maneira clara exatamente nessas palavras: renovar, renova, restitui-me. Restitui-me. Dão-nos aqui o entendimento da necessidade de Davi. Porque, meus amados irmãos, aquilo que Davi fez foi fruto de uma ação inconsequente. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. O que Davi fez, os desastres que Davi operou em seus modos operantes, em sua vida, os erros cometidos, em sua fragilidade como homem, como ser humano, imperfeito como nós, fruto de uma ação inconsequente e não do seu amor ao pecado. Por isso ele pediu uma ação renovada do Espírito em sua vida. Ele não foi algo inconsequente. Ele não amava o pecado. Davi, ele teve uma queda na sua vida. Quem de nós somos perfeitos? Esse ano de 2021, caímos tantas vezes, desobedecemos tantas vezes, porque, meus amados irmãos, talvez não com os pecados tais quais os de Davi foram, talvez em outros pecados. Então, meus amados irmãos, nós podemos perceber que Davi, ele reconhece a sua necessidade de Deus. Ele precisa da graça de Deus. Ele precisa da visitação de Deus. Como nós precisamos sermos visitados por Deus. A nossa necessidade de Cristo. A nossa necessidade do brilho, da graça, do Evangelho, da sabedoria. Porque assim como aconteceu com Davi, é possível que durante esse ano deixamos algumas coisas acontecerem conosco. Deixamos algumas coisas acontecerem em nossas vidas. Quem sabe alguns pecados nos envolver. A apatia tomar conta, dominar o nosso coração. Quem sabe o vigor espiritual se esvaziou em nossas vidas e talvez na vida daqueles que deixaram a igreja de Deus, deixaram o corpo de Cristo, deixaram a comunhão de Cristo. Quem sabe o vigor espiritual se esvaiu, a chama viva do Espírito de Deus foi se apagando e continua se apagando na vida de algumas pessoas, na vida de muitos. Meus amados irmãos, Davi, ele expressou a sua necessidade de Deus, a sua necessidade da alegria. Observe aí, a oração de Davi serve como modelo para aqueles que perderam a alegria da salvação. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi precisa ser avivado pessoalmente, na alma dele. E tudo isso aconteceu, meus amados irmãos, depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã. Pregador antigo, Charles Haddon Spurgeon, ele em seu sermão disse assim: o avivamento que precisamos, ele diz nesse sermão que ele pregou, o avivamento que precisamos
Ele diz que o futuro da igreja, nas mãos de Deus, depende de pessoas que na realidade são espirituais e piedosas. Porque aquilo que aconteceu na vida de Davi foi um acidente. Então depende de pessoas espirituais e piedosas. O futuro dessa igreja aqui depende de pessoas espirituais e piedosas. Davi não permaneceu no pecado no sentido de que ele gostava, ele permaneceu adulterando, ele permaneceu naquela vida, tirando a vida de outras pessoas. Não! Foi um acidente. Na vida do crente, o pecado deve ser tido como um acidente. Não podemos permanecer como se estivéssemos alisando um animal de estimação. O pecado deve ser eliminado, deve ser exterminado da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Eu não devo permanecer arrogante se eu estiver ali errado. Existe uma razão muito maior no reino de Deus. Nenhum dos amados irmãos precisamos nos submeter com urgência a uma autoanálise da nossa vida, porque o crescimento da igreja, de maneira geral, depende da nossa vida pessoal com Deus, da nossa intimidade com Deus, de como o nosso coração se revela e se manifesta diante de Deus. Coração. Do coração procedem as saídas da vida. Então Davi expressa, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece a sua necessidade, e ele se volta para Deus. Meus amados irmãos, nenhum de nós podemos permanecer na dureza do nosso coração. É contra o Evangelho. Olhe bem, preste atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite aqui, olha. Preste atenção. Toda vez que o seu coração permanecer duro, petrificado, a dureza do teu coração, e você permanecer com aquela dureza do teu coração, sem se voltar para algo muito maior do Evangelho, você está agindo como um anticristo. Um anticristo. Por que um anticristo? Porque se abriga a outras coisas que o coração sugestiona, outros deuses. É por isso que nós devemos nos desvencilhar. É por isso que nós devemos não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração, abrir a nossa alma e expressarmos a nossa necessidade, porque nenhum de nós somos perfeitos. Paulo não era perfeito, Davi não foi perfeito. O único perfeito foi Cristo. O único perfeito foi Cristo. Então Davi, ele é diferente, ele é piedoso, e ele se destaca na história, exatamente porque ele agiu dessa maneira. Em sua vida pessoal, depois de ser exortado, fortemente confrontado pelo profeta Natã, que teve aquela coragem, porque para confrontar o pecado é preciso ter coragem. E em primeiro lugar, em nossa própria vida,
em nossa própria vida. Porque talvez seja mais fácil dos outros. Davi também, ele reconheceu a sua prioridade. A prioridade de Davi, queridos irmãos, observe aí. O versículo de número 16 e 17. Pois Davi fala em relação ao Senhor. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Olhe bem, aqui está o cerne. Ele reconheceu ali, naquele momento, a sua maior prioridade. Queridos irmãos, Deus, Ele se alegra com o nosso louvor, com a nossa adoração. Deus, Ele quer receber a nossa adoração, o nosso culto. Mas Deus está mais interessado no seu coração, em um coração compungido, em um coração contrito. Ele quer receber a nossa adoração, mas Ele está mais interessado em nosso coração. Porque o coração sugestiona ações, reações, palavras, pensamentos. Quantos deles não são pecaminosos? Porque uma pessoa pode estar adorando a Deus, e como diz o autor de um livro, ele diz assim: a conclusão a que ele chegou, falando em relação a Davi, é que maquiar nossas mazelas com uma pretensa religiosidade não funciona. Porque ele diz: pois não te comprases. Deus não, realmente, como o salmista diz, Deus não se comprazia em sacrifícios, senão Ele daria muitos até, multiplicava. E às vezes acontece isso, né? Nessa mesma linha, lá em Miqueias capítulo 6, versículos 6 e 7, e o povo faz o questionamento: com que me apresentarei ao Senhor? Estamos hoje, final desse ano de 2021. Com que me apresentarei ao Senhor? E a resposta do profeta Miqueias foi: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então os sacrifícios não são suficientes. Não podemos nos esconder atrás das cortinas do templo. Deus vê tudo. Deus vê todas as nossas decisões. Deus vê todo o nosso dolo. Ele sabe de tudo que acontece em nossas vidas. Aquilo que nós planejamos, orquestramos e executamos como sendo ações boas, como também aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aquilo que não glorifica a Deus. Então, Davi reconhece a sua prioridade. Quem não confessar seus pecados e deixá-los, era essa a ideia na mente de Davi. Quem não confessar os seus pecados, não deixá-los, não achará a graça de Deus em tempo oportuno.
não achará graça. É preciso confessar os pecados. É por isso que nesse texto, meus amados irmãos, nós encontramos aqui o cerne. Esta deve ser a nossa prioridade. Coração compungido e contrito. Olhe bem, quando a Bíblia nos classifica como irrepreensíveis, não é que nós deixamos de sermos pecadores, mas é que a ideia é que nós estamos combatendo contra o pecado. Nós não estamos querendo agir por conta própria. Nós não nos propomos em agir segundo os desígnios do nosso coração. E a ideia de compungido e contrito aqui é exatamente o coração completamente dependente do Senhor, na presença do Senhor, aberto diante de Deus. Porque quando o coração não está compungido e contrito a Deus, quem é que está dominando esse coração? Muitas vezes o homem, o ser humano, em nossa humanidade caída, nós queremos agir como Jonas, dizermos o que Deus tem que fazer. Não é bem assim. Lembra lá no sepultamento de Lázaro, Lázaro já tinha 4 dias, e estava lá a irmã de Lázaro dizendo: não, Senhor, não abre não, já está com mau cheiro. Ou seja, em outras palavras, querendo dizer o que Jesus deveria fazer. Muitas vezes nós estamos no controle da nossa vida. Muitas vezes o nosso coração não está compungido e contrito a Deus, devoto a Deus, quebrantado diante de Deus. Não. Quem está no trono muitas vezes sou eu, é você mesmo. Olha, é uma grande diferença na vida do crente ou da crente, que ele ou ela está no centro, comandando. Grandes problemas quando não é Jesus. Quando não é Jesus que está no trono, é o ego que está no trono. E se é o ego que está no trono, experiências bem ruins acontecerão. Então sejamos, meus amados irmãos, corajosos, tementes a Deus. Nós precisamos fazer uma autoanálise, uma reflexão da nossa vida, do que passou esse ano na nossa vida. E reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecermos a nossa necessidade do Senhor, reconhecermos a nossa prioridade do Senhor. A nossa maior prioridade é que Cristo seja o guia, o Senhor, o suzerano, e não o vassalo. Que Cristo seja o Senhor e não o escravo. O escravo sou eu e você. É Ele que comanda. É Ele que dirige. E muitas vezes a gente quer guiar da nossa forma. E na maioria das vezes pecaminosa. Nosso coração é enganoso, irmãos. O nosso coração é enganoso. Então nos curvemos diante do nosso Deus. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Possamos nos apresentar diante do Senhor da mesma maneira. E reconhecermos a nossa fragilidade.
Olhe bem, Cristo no Novo Testamento, ele se humilhou, ele se esvaziou, assumiu a forma humana, uma atitude de humildade. A humildade é diferente do egoísmo, da arrogância e da soberba. Cristo é o nosso maior exemplo, né, de quebrantamento, de obediência, de viver as Escrituras. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos nos colocar em pé neste momento e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque durante este ano, o Senhor, ó Deus, foi mais uma vez misericordioso. O Senhor nos assistiu, ó Deus, quando não tínhamos méritos algum, Senhor. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, que, ó Deus, o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Senhor, é sim, nós erramos e crescemos com os nossos erros. Nós passamos pela experiência de errar, mas passamos muitas vezes pela experiência de errar, porque precisamos aprender, precisamos amadurecer. Certamente hoje estamos mais maduros, estamos mais, ó Deus, a maturidade permeia a nossa mente, a nossa memória, o nosso coração. Mas nós nos humilhamos, Pai, e reconhecemos que somos falhos. Como nós lembramos, Pai, e, ó Deus, uma das servas do Senhor até revelou, Senhor, que precisava desenterrar os talentos. Nós, de fato, ao ouvirmos também a pregação durante o tempo do aniversário da igreja, quando o teu servo, o profeta, o pastor Valtenor, trouxe a profecia do Senhor também sobre as nossas vidas, e mostrou a tua palavra que muitas vezes nós, durante esse ano, fomos remissos. Durante esse ano nós dominamos, nós muitas vezes não fizemos a tua obra como deveríamos fazer. A indolência, a fraqueza, a letargia espiritual, muitas vezes esteve no meio do teu povo. A preguiça, ó Deus, tantos pecados. Senhor, que o Senhor esteja olhando para o coração da tua igreja, olhando para as nossas vidas, e o Senhor possa então, ó Deus, nos mover, ó Deus, a agirmos, Senhor, para não sermos encontrados remissos, para não sermos encontrados, Pai, ó Deus, naquelas descrições, como nós ouvimos a tua palavra. E hoje, Senhor, o Senhor nos ajude a vivermos e de verdade reconhecermos a nossa fragilidade. Afasta a arrogância do nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos a nossa necessidade do Senhor. Pessoas que muitas vezes necessitam, ó Deus, ali de chegar e de se aproximar da liderança, e até mesmo pedir uma ajuda, uma orientação espiritual. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja, e que o Senhor também, Pai, nos ajude a colocarmos como prioridade, ou estarmos com o coração completamente entregue a Ti, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, honrar a Tua palavra, honrar o Teu evangelho através da nossa vida. E não permanecermos com o coração, ó Deus, indolente, ó Deus, desanimado, ou com o coração duro, Senhor. Que haja a cura do Senhor, o renovo do Senhor, a restauração do Senhor, assim como aconteceu na vida de Davi. Que seja assim, Pai, sobre a vida de todo o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebi a benção apostólica, meus irmãos. E agora, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento.